Vamos então orar para a gente iniciar o culto a Deus. É claro que através da oração nós já estamos cultuando a Deus, né? Deixa eu aproveitar este momento antes da oração e convidar você para você divulgar a nossa programação, né? Convidar você para a gente estar na vida de mais e mais pessoas com a palavra de Deus. Divulgue, fale para as pessoas da programação ao vivo, fale para as pessoas da nossa programação gravada, né? No Twitter, no Facebook, fica lá gravado, no YouTube, no nosso blog. As pessoas podem acompanhar ao vivo pela rádio web Graça e Paz, podem acompanhar ao vivo pelo nosso site ministériograçaepaz.com.br. Enfim, a palavra de Deus sendo levada neste mundo tão, né, de cabeça para baixo, neste mundo onde o rabo é que balança o cachorro, né? E é sobre isso, mais ou menos, que nós vamos falar hoje. Sobre preconceito e preconceituosos. Vamos abordar este assunto da vida cristã. E eu quero convidar você para ouvir. Quero mesmo que você ouça. Quero que você tenha uma posição, não precisa ser a minha, mas que seja uma posição bíblica sobre este assunto. Porque, irmãos, irmãs, nós estamos nos últimos dias e ninguém nota. Ninguém se dá conta. Mas vamos orar, aí nós entramos no assunto. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Deus querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque estamos aqui de volta, porque estamos proclamando a Tua Palavra, porque estamos exaltando, glorificando o Senhor, porque estamos cultuando o Senhor e te adoramos, porque o Senhor recebe o nosso culto e porque o Senhor permite que nós te adoremos. Ajuda-nos, ó Pai Todo-Poderoso, a glorificarmos o Senhor da maneira que o Senhor quer ser glorificado. Fala conosco, Senhor. Livra-nos de todas as formas da mentira. Esta é a oração que eu faço, no nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá trabalhar um pouquinho aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto que a maioria das pessoas não gosta de falar. Não gosta sequer de abordar o assunto. Quem é que gosta de ser chamado de preconceituoso? Na verdade, ninguém gosta, né? Ninguém quer ser preconceituoso. Na verdade, é preconceituoso, né? Quando se tem uma visão distorcida de alguma coisa antecipadamente. Por exemplo, é você olhar para mim e falar, olha, esse sujeito é mentiroso. Sem me ouvir. Preconceito é você olhar para mim
e falar assim: ah, esse sujeito está falando de coisas que ele não sabe, sem ouvir o que eu vou dizer. Ou esse sujeito está falando de coisas que ele não sabe porque o que eu estou falando não vai de acordo com aquilo que você acredita. Né? É um preconceito. Mas também o preconceito viaja por todas as... ele passeia, né? Por todas as áreas da vida. E hoje eu quero abordar sobre preconceito. Vou focar, é claro, num item mais específico, mas vou ver se consigo abordar tudo. E para falar, eu quero convidar você para você abrir sua Bíblia, porque senão eu vou falar do que eu penso, do que eu acho, do que eu acredito, e aí vai ficar o que todo mundo faz. Vamos até a Bíblia Sagrada, ver o que a Bíblia fala deste assunto. Porque, concorde você ou não, ninguém é obrigado a concordar. Eu sentei em cima desse óculos e eu entortei o óculos, né? Então você já viu. Mas, veja bem, ninguém é obrigado a concordar. Mas você precisa, pelo menos, ouvir. Abre a sua Bíblia, se você puder. Se não, depois você lê. O importante é você ler. Aos Romanos, capítulo 1, versículos do 28 ao 32. Romanos 1, 28 ao 32. Se você puder ler comigo, ótimo. Se você não puder ler, ouça. A própria Bíblia diz que a fé, aqui mesmo em Romanos 10, 17, que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Olha o que está escrito aqui em Romanos 1, 28, 32, Romanos 1, do 28 ao 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bom, nós vivemos num mundo, né, que as pessoas querem fazer parte do grupo, querem fazer parte da panela.
Por quê? Porque quem não faz parte do grupo, da panela, da tribo, né, está fora do jogo. E o que os meus irmãos cristãos não percebem, né? Eles veem as perseguições aí em outros países e acham que a perseguição bíblica se restringe àquele tipo de perseguição. Na África, em outros países, enfim, no Oriente, né? Perseguição de queimar a igreja, de matar pessoas. Eles acham que a perseguição bíblica é só desta forma. Eu quero dizer para você que não é. Né? Cada parte do mundo tem características próprias de perseguir e maltratar pessoas. Isso você observa facilmente e rapidamente, né? Vendo o que acontece no mundo geograficamente falando. Eu creio, posso estar errado, mas creio que no Brasil não vai acontecer, ou será muito raro, esse tipo de perseguição à igreja, com igrejas queimadas, pessoas sendo mortas porque são cristãs. Eu creio que não vai acontecer. Posso estar errado. Talvez venha a acontecer no final da tribulação, porque não é muito do povo brasileiro. A perseguição aqui é esta que nós sofremos há um tempão e ninguém vê. Porque as pessoas se adaptam a ela e então ninguém é perseguido. Todo mundo não concorda, mas não concorda dentro do seu grupo. Quando é fora do grupo, opa, todo mundo quer ser politicamente correto. Eu estava ontem, à tarde, vendo um programa de televisão, né, onde, e eu até coloquei no Facebook, porque eu falei, não é possível isso. Né? Hoje, se você não concorda com a homossexualidade, que chamam de opção sexual é quando o homem pode se relacionar sexualmente, amorosamente, com outro homem. A mulher pode se relacionar sexualmente e amorosamente com outra mulher. Quando você não concorda com isso, você é preconceituoso. Você é mau. Isto é a definição de preconceito no dicionário preconceituoso. No dicionário que eles inventaram, que os apresentadores de televisão inventaram. Este é um dicionário inventado pelas emissoras de televisão, pelas revistas. Não é o dicionário da língua portuguesa. Então, neste dicionário inventado, e que a maioria segue, porque, infelizmente, né, a maioria segue aquilo que a televisão mostra. Infelizmente, como o nosso povo é fraco intelectualmente. Se a televisão mostrar qualquer coisa, amanhã está uma grande parte da população fazendo ou copiando.
mesmo que esta coisa mostrada discorde da moral, porque existe moral. Existe. Então, por exemplo, eu defendo a Bíblia Sagrada. E hoje, nesse dicionário inventado pelas emissoras de televisão, pelos jornais, pela mídia em geral, todo aquele que segue a Bíblia Sagrada é obrigatoriamente um preconceituoso. E ontem eu estava vendo este programa de televisão, eu até coloquei no meu Facebook na hora. Eu não sou de fazer isso, mas ontem eu não aguentei. Né? O mal que essas falsas igrejas, o mal que essas denominações fazem, porque tinham 3 casos lá, e os 3 casos, se não me falha a memória, ou 2 deles, a homossexualidade era tratada pelas igrejas como demonização. Então, olha, ele é homossexual porque ele não vai na igreja. Se ele for para a igreja, ele não vai ser homossexual. Você vê o mal que essas igrejas fazem, como elas ensinam errado, aí as pessoas vão para esses lugares de acesso nacional e falam essas bobagens, e aí o crente é taxado como ignorante. E é mesmo. A maioria dos cristãos são ignorantes, dos pés à cabeça. Por quê? Porque não leem a Bíblia. Porque ficam ouvindo que um pastor meia boca resolve falar e vai propagando essas mentiras aí. E faz com que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja envergonhado. Porque todos riam ontem naquele programa. A plateia ria, as pessoas que estavam, todo mundo ria. Lógico, um absurdo, uma bobagem dessa. Agora, isso também faz parte dos últimos dias. Isto também faz parte da perseguição à igreja. O que faz parte? Essas falsas igrejas, elas perseguem as igrejas verdadeiras, das quais Cristo é o cabeça. Ora, não há como negar, né, meu irmão, minha irmã? Não vamos ser hipócritas, porque isso não faz bem a um cristão. De repente você vê um sujeito aí, um homem, uma pessoa do sexo masculino, porque sexo é masculino ou feminino. O nosso Senhor Deus não criou o terceiro sexo. Ele criou homem e mulher. Acabou. Fim de papo. Agora, você vê um sujeito do sexo masculino, sujeito grandão, tipo eu, assim, 1,87 m, pomo de Adão saliente, barba por fazer, a minha já está branca, né? Tá vendo? Aí você vê um sujeito desse tipo aqui, como eu, por exemplo. Ou como você, meu irmão, minha irmã. Só que ao invés de estar de camiseta, terno, calça, o sujeito está com um vestido estampado, florido, de salto alto, com uma maquiagem carregada. Aí isso causa estranheza para todo mundo. Aí você olha para aquilo assim e fala, o que é isso? Você é preconceituoso. Agora, eu quero perguntar para você. Quem é que está errado? O homem
que nasceu homem, e que de repente quer se transformar em mulher, ou você que olha para aquilo e diz, o que é isso? Ora, se nós insistirmos, e eu insisto, não tenho nenhum receio em insistir, de que a anatomia de uma pessoa define a sua sexualidade, eu sou chamado de preconceituoso. Mas define ou não a anatomia de uma pessoa? Se não define ou não? Se aquela pessoa é uma mulher ou é um homem? É a anatomia que define. É o corpo daquela pessoa que define. O homem tem pênis. A mulher tem vagina. A mulher tem seios salientes. O homem não. A mulher tem traços delicados. O homem normalmente não. O homem tem barba, a mulher não tem. O homem normalmente é mais forte. A mulher não. É anatomia, isso não é invenção minha. Essa coisa de preconceito é interessante, é que as pessoas ficam... Eu vejo assim, quando pergunto, eu não proíbo ninguém de ver nada, ouvir nada, porque cada um deve definir para si aquilo que pode ver, aquilo que pode ouvir. Não sou eu que vou dizer, não ouça isso, não veja aquilo, não. Ora, cada um é responsável pela sua vida, ou no mínimo deveria ser. As pessoas acham bonito um homem agindo como mulher e uma mulher agindo como homem. Opa! É a mesma coisa, eu dizer para você que o islamismo tem tendências violentas. Ah, você é preconceituoso. Não. Quem foi que derrubou 2 prédios e matou milhares de pessoas? Quem que, vez por outra, se transforma em homem-bomba? Numa praça lotada e morre aquele baita monte de gente e o sujeito se mata destruindo as pessoas, gritando o nome de Alá. Isso é preconceito? Se eu acredito que o único Deus que existe é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Eterno, o Criador do céu, da terra, de tudo que existe, de tudo que eu vejo, daquilo que eu não vejo, mas foi Ele que criou também. Se eu acredito que este único Deus que existe deixou a Bíblia Sagrada, inspirada com eles, para que a humanidade não fosse ignorante. Se eu acredito que o único caminho que leva a esse Deus é Jesus Cristo, eu sou preconceituoso? Se eu acredito que o único sacrifício que salva os homens
foi o sacrifício de Cristo, uma vez só, na cruz do Calvário, não como é a missa dos católicos, que é o sacrifício renovado de Cristo. Não, eu acredito que a morte de Cristo na cruz do Calvário, uma só vez, é que salva os homens. Eu não acredito que um coração arrancado do peito de uma virgem inca salve pessoas. Então, porque eu não acredito, eu sou preconceituoso. Ao longo dos séculos, isso é história, você acha facilmente aí na internet, a bruxaria sempre foi coisa de demônio. Séculos e séculos. Hoje, bruxaria é ensinada na internet e até em universidades. E as pessoas as pessoas dizem hoje que somente pessoas atrasadas, retrógradas, como nós cristãos, não invocamos os poderes das trevas. Então, porque eu não concordo com isso, eu sou preconceituoso. Porque eu não concordo que o infanticídio indígena, isso acontece. Uma criança índia que nasce com defeito, problema físico, eles matam. Porque eu não concordo com isso, eu sou então preconceituoso, porque eu estou desrespeitando a cultura dos índios. Quer dizer, se você é índio, e curiosamente, vocês não sabem, mas a minha mãe era filha de índio. Meu avô materno era índio. Agora, se a pessoa é indígena, matar crianças é um dever sacrossanto. Discordar disso é preconceito. É assim que estão levando. É esta perseguição. Você discordar de coisas absurdas. Você discordar do sujeito queimando fumo, usando maconha na rua. Ah, você é preconceituoso. Eu sou preconceituoso. Não é o sujeito que fuma maconha na rua que está errado. Então, hoje, nesse dicionário, olha, gente, eu falo isso com tristeza, porque eu sou jornalista. Esse dicionário dos jornalistas, dos apresentadores de televisão, dessa coisa ridícula que eu vejo aqui, né? Influenciadores. Na verdade, vocês me perdoem esse termo que eu vou usar aqui, que não é muito adequado, mas é um monte de babaca. Vocês me perdoem esse termo, todo mundo entende quando a gente usa assim. Qualquer um que discorde deles é classificado como preconceituoso. Principalmente se você é cristão. Se você é cristão, você nunca está certo. Nunca você vai estar certo. Não importa
que você tenha feito análises, reflexões. Sempre o cristão é preconceituoso. Por que que o cristão é preconceituoso? Porque o cristão não concorda com pessoas do sexo masculino dizendo que só são felizes se ficarem se esfregando em pessoas do mesmo sexo. O cristão não concorda e não aceita, óbvio, um homem beijando um outro homem na boca, aos abraços e língua para lá, e em lugar público, e ninguém pode falar nada. Um homem e uma mulher já não é adequado. Agora imagina 2 homens ou 2 mulheres. Ninguém pode falar nada. Eles podem fazer o errado, o inconveniente, o absurdo, o imoral. Mas nós não podemos reclamar, porque somos preconceituosos. Não importa o argumento, meu irmão, minha irmã, que você vem apresentar. Não importa a justificativa das nossas palavras. Nós somos preconceituosos. E olha, deixa eu dizer uma coisa. Cada um cuida da sua vida, né? Mas essa pastorzada que tem por aí, ó, ninguém fala nada. É só campanha disso, campanha daquilo, culto disso, culto daquilo. E a perseguição aos cristãos está aí, ó, visível. Ninguém fala nada. Eles estão esperando cristão ser morto, metralhado, queimado. Isso não vai acontecer. Então, eu estou trazendo hoje para você o que é preconceito. Eu quero dizer para você assim claramente, eu não concordo com 2 homens mantendo relacionamento amoroso. Eu não concordo com 2 mulheres mantendo relacionamento amoroso. Então eu sou preconceituoso. Então eu sou. Pelo dicionário inventado pela mídia, eu sou. Pelo dicionário da língua portuguesa, eu não sou. E eu uso o dicionário da língua portuguesa. Por quê? Preconceito é dividido em 2 coisas. Né? Um conceito antecipado. O que é conceito? É formar opinião antes de ter um conhecimento adequado do assunto. Mas eu tenho conhecimento adequado do assunto. Homem é homem, mulher é mulher. Pastor, mas essa pessoa vive assim, infeliz. Ora, que gay é feliz? Se não beber, se não usar drogas, se não se prostituir. Isso não traz felicidade. Isso traz amargura. Isso traz condenação. O Senhor Deus nos fez diferente dos animais. Eles pegam, são coisas tão absurdas que as pessoas concordam, e as pessoas concordam. São professores universitários concordando com isso e usando isso como tese.
Ah, porque os macacos, eles se relacionam no mesmo sexo. Mas peraí, mas eu não sou macaco. Eu sou homem. Cristo não morreu na cruz do Calvário para um macaco se salvar. Cristo morreu para que eu seja salvo. Cristo ressuscitou para que eu seja salvo. Não quer saber se o macaco fica copulando com outro macaco? Isso para mim. Ora, se nós formos levar os animais como padrão de vida, um leão, quando vence o leão-chefe, ele mata todos os filhotinhos daquele leão. Então vamos fazer isso também. Quando uma mulher se casa com outro homem e tem filhos, a pessoa com quem ela se casou vai matar os filhos dela e nós temos que achar isso normal. Nós não estamos usando os animais como padrão da nossa vida. Eu até acho interessante quando as pessoas vêm falar, olha, nós temos que usar as formigas. Mas que formiga, gente? Eu não tenho que usar formiga como padrão da minha vida. O padrão da minha vida é Jesus Cristo, não é uma formiga. E as pessoas concordam. Não, tá certo, é. Que tá certo é nada. Conceito é uma opinião. É uma ideia sobre um assunto. Eu não concordo com dois homens abraçadinhos de mãozinha. Eu não concordo, pronto. Eu tenho direito de não concordar. Eu não vou lá agredir, bater, matar. Eu não vou, não. Eu só não concordo. Acabou. Eu não vou afrontar os dois. Não, porque você... Eu só não concordo. Eu não sou obrigado a concordar. De jeito nenhum. Toda opinião é válida. Menos a nossa. Menos a opinião de um cristão. Se vier... E outra, nesse programa ontem, tem lá uma psicóloga. Eu nunca vi uma psicóloga falar só o óbvio. Para falar o óbvio não precisa ser psicólogo. Ela concorda com tudo. É uma psicóloga do mundo. Por causa disso que eu sempre digo, gente, cuidado com esses tratamentos com psicólogos. Que linha este psicólogo segue? Porque eu conheço psicólogo, né, que para a pessoa ter a sua ansiedade controlada, ele sugeriu que a pessoa fumasse. Como é que a gente vai concordar com esse tipo de coisa? Então, muito cuidado quando você vai num psicólogo. Mas alguns casos precisam realmente de psicólogo, analista. Mas muito cuidado, viu? Porque eles também não são os donos da verdade, não. Né? Você viu um psicólogo dizer para a pessoa, você começa a fumar, porque você fumando, você vai baixar o seu grau de ansiedade. Olha, nós vivemos num mundo relativista, onde tudo é verdade. Né? O relativismo diz isso, tudo é verdade. Menos a verdade bíblica. Tudo é verdade, menos a verdade bíblica. Olha só que coisa interessante. Então o preconceito, perdão,
Não vem da gente. O preconceito é deles para conosco. Eles aceitam qualquer bobagem, qualquer asneira, qualquer besteira, qualquer afronta a Deus como verdade. Agora, tudo aquilo que vem de Deus não é verdade. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você pense um pouco nisso tudo que eu acabei de falar. Não se sinta tão mal quando te chamam de preconceituoso, preconceituosa, né? Porque a palavra de Deus diz, ó, nós lemos aqui, Romanos 1, do 28 ao 32, né? São e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, quer dizer, não só praticam, mas há aqueles que, além de praticar, ainda aprovam os que praticam também. E há aqueles que não praticam, mas aprovam os que praticam. Não, a vida é deles, é orientação sexual. Deus é amor. Ora, Deus é amor, claro que é. Ora, mas Deus é justiça. Deus é ordem. Deus é um Deus de ordem. Você já pensou se esse universo aqui não tivesse ordem? Que anarquia que seria? Então, meu irmão, minha irmã, se nós nos igualarmos ao mundo, nós nunca seremos perseguidos. Nunca. Nunca. E a perseguição à igreja já começou. A verdadeira igreja já é perseguida. Já é perseguida. Infelizmente houve um problema aí com a internet, cortou o pessoal do Facebook, né? Que pena, né? Mas tudo bem, eu vou compartilhar do YouTube aqui, né? Mas é assim, a verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, ele já é perseguido. Pense você que não é, não, é sim. Claro que é. O verdadeiro cristão é perseguido. Né? O verdadeiro cristão é colocar de lado. Agora, esse bando de igreja que tem por aí, não tem perseguição não, os vizinhos até gostam. Todo mundo acha maravilhoso, lógico. São iguais ou pior, né? Então, entenda muito bem o que é preconceito. Eu vou ficar com a Bíblia. Vou ficar com a Bíblia. E sei que quem fica com a Bíblia é perseguido. É perseguido, claro que eu sei. É, né? Só uma pessoa completamente inocente não sabe disso. Então nós já somos perseguidos, a perseguição já começou. E todas as vezes que nós ficarmos com a Bíblia Sagrada, nós seremos taxados de preconceituosos. Que taxem do que quiserem, né? Eu quero é ser salvo. Amados irmãos, queridas irmãs, amanhã, sexta-feira, nós teremos aquela programação
de perguntas e respostas bíblicas e sobre a vida cristã. Estarei aqui à disposição de vocês no horário da programação para ajudá-los a entender melhor e mais a Bíblia Sagrada e a viver uma vida cristã mais saudável e mais dentro da palavra de Deus. Então amanhã, sexta-feira, nós teremos a programação de perguntas e respostas. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço, te louvo por essa oportunidade, Senhor, de falar um pouco a respeito desse assunto, trazer um pouco mais sobre a clareza bíblica e o desafio que é ser cristão neste mundo de tanta perseguição às coisas santas. Continua, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, falando com cada um de nós. Dá-nos, Senhor, da Tua santa graça e sustenta-nos, ó Deus amado, nas nossas fraquezas. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.